princesa Diana foi a primeira esposa do príncipe Charles, herdeiro da coroa britânica. Desde o início do relacionamento dos dois, ela se tornou um fenômeno, atraindo olhares do mundo inteiro. O casal teve 2 filhos, os príncipes William e Harry. O casamento, um dos mais monitorados do mundo pela imprensa, não teve um final feliz. No início dos anos 90, Diana e Charles se separaram depois de revelações de traição envolvendo Charles e Camila. O escândalo foi um dos maiores da coroa britânica nos últimos 100 anos. Mesmo com o afastamento da família real, Diana se tornou um ícone mundial. Usou a visibilidade para aumentar a conscientização sobre diversas causas sociais voltadas para o sem-teto, crianças e pessoas com HIV. Postura que lhe rendeu o título de Princesa do Povo. Diana was probably the most famous face on the planet, along with the Queen. She was tremendously popular. She had a kind of charisma that drew people in. Em 1997, Diana foi vítima de um acidente de carro em Paris. O motorista dirigia em alta velocidade para fugir de fotógrafos que a perseguiam quando perdeu o controle em um túnel. A notícia gerou revolta e uma enorme comoção mundial. Sombras no túnel. O espetáculo de dúvidas da morte de Diana. Na escuridão úmida de um túnel parisiense, onde o luxo e a podridão se encontram, a princesa que o mundo chamava de do povo encontrou seu fim. Mas, claro, só um tolo acreditaria que tudo não passou de um mero acidente de trânsito, certo? Entre mentiras oficiais, teorias bizarras e sussurros em corredores escuros, hoje escancaramos o circo macabro que se armou em torno da morte de Diana. Bem-vindos ao espetáculo fúnebre, onde cada sombra esconde um segredo e cada silêncio grita uma conspiração. Naquela noite sufocante de 31 de agosto de 1997, Diana, princesa de Gales, a mulher que ousou desafiar a monarquia e os tabloides britânicos, estava prestes a encerrar seu conto de fadas em um funeral cinematográfico. E como em toda tragédia real, ela veio acompanhada de um enredo digno dos mais baratos filmes de conspiração. A bordo de um Mercedes-Benz S280 reluzente, Diana e seu companheiro, Dodi Al-Fayed, herdeiro bilionário e, segundo rumores, noivo secreto, saíram do Hotel Ritz de Paris. Claro, seguidos por uma matilha faminta de paparazzis. Afinal, nada como registrar o instante exato em que a realeza se afoga no caos. Poucos minutos depois, às margens do rio Sena, o carro bateu violentamente na 13ª pilastra do túnel Pont de l'Alma. Ironia cósmica ou apenas um detalhe macabro? Diana agonizou até o fim de sua vida. Dodi e o motorista Henry Paul viraram carne esfarelada instantaneamente. Um espetáculo sangrento para as lentes que tanto a perseguiam. A investigação oficial, aquela que serve para acalmar o público crédulo, disse que foi tudo culpa do motorista bêbado e drogado. Henry Paul teria sangue tão alcoólico quanto o coquetel servido no bar do Ritz. Testes de DNA? Ah, claro, infalíveis como sempre. A Operação Paguet, com toda a sua pompa, bateu o martelo. Caso encerrado. Foi apenas mais um acidente. Mas,
E se nada for assim tão simples? Cadê as imagens das câmeras de segurança? Paris inteira vigiada, mas o túnel mais letal da sua história estava escuro. E o Fiat Uno branco, como um fantasma veloz, que dizem raspou o Mercedes antes do impacto e depois evaporou como se nunca tivesse existido. E para temperar essa sopa de mistério, a morte suicida do fotógrafo James Anderson, dono de um Fiat Uno suspeito e que conhecia detalhes demais. Mohammed Al-Fayed, que perdeu o filho e a sanidade, jurou ao mundo que Diana estava grávida, prestes a dar à luz a um bebê muçulmano no coração de Buckingham. Um escândalo que faria as damas de chapéu da corte britânica se engasgarem com o chá das 5. Mas, surpresa, a autópsia oficial não encontrou bebê algum. Será que removeram até a última célula antes de enterrar a verdade junto com Diana? E para dar um toque de espionagem a essa trama, surge Richard Tomlinson, um ex-agente do MI16, afirmando que o serviço secreto britânico tinha planos para acidentes bem planejados, usando flashes de luz para cegar motoristas. Ah, claro! Ele depois disse que poderia estar meio confuso, sem provas. Mas quem se importa? A paranoia já estava plantada. E por que embalsamar o corpo de Diana tão depressa? Calor demais, disseram, como se Paris fosse um deserto escaldante. A pressa apenas alimentou a certeza dos teóricos de plantão. Estavam escondendo algo. Ou tudo. Anos se passaram, livros foram escritos, documentários vomitados em série, mas a névoa só ficou mais espessa. Diana, a princesa que fez a monarquia suar frio, se tornou a peça central de um quebra-cabeça macabro. Um acidente trágico? Um assassinato a sangue frio? Um ritual de silenciamento para que a voz que ecoava pelas favelas e castelos fosse enfim calada para sempre? Décadas depois, ainda tropeçamos nas ruínas de mentiras, escândalos e teorias conspiratórias que a morte de Diana arrastou para o buraco. Enquanto isso, a monarquia brilha, a mídia finge indignação e o mundo esquece. Mas as perguntas, essas continuam a latejar como um cadáver em decomposição que recusa ser enterrado. E você, espectador, vai engolir a história oficial ou se perder para sempre nas sombras onde a princesa do povo perdeu a vida?